Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amados, hoje é dia 22 de agosto de 2017. Me chamo Thalita. Hoje o Senhor me instruiu a estar falando a respeito de servir. Servir ao próximo, amados. A essência do cristão basicamente tem a ver com servir. Amar e servir, que é mais ou menos a mesma coisa. O cristão tem essa capacidade de estar servindo ao próximo. Jesus foi aquele que mais serviu. Ele serviu seus discípulos, ele amou o próximo e, por fim, ele morreu, deu a própria vida dele em servidão a Deus Pai e por amor a nós. Então, Jesus é o nosso exemplo, né, amados? É exemplo daquele que a gente deve seguir, que é servir ao próximo. Porque está escrito em Marcos 10:45, pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Também está escrito, amados, que aquele que quer ser o primeiro, seja o último, e que quem quiser ser o maior, que sirva a todos. Então, uma das características do cristão é exatamente servir. Vocês se lembram daquela passagem que Jesus fala como seria a vinda dele, que ele separaria os bodes das ovelhas, e ele fala: quando estive nu, vieste me vestir, quando estive enfermo, vieste me visitar, quando era estrangeiro, vieste me abrigar. Todas essas coisas que ele fala são atos de servir ao próximo. Nós devemos servir os pequeninos, porque fazendo assim é como se estivéssemos fazendo para o próprio Jesus. Mas uma coisa que eu gostaria de atentar, que eu acho que era o que o Senhor gostaria que eu falasse, que é o ponto que ele queria que eu tocasse, que é a questão do estrangeiro. Vocês se lembram naquela passagem que eu acabei de citar, que tem uma parte que ele fala: era estrangeiro e me abrigaste. Então, amados, o que ele quer dizer com isso? O que é o estrangeiro, né? Nós somos servos de Deus e pertencemos ao reino de Deus. Então, todo aquele que não pertence ao reino de Deus, que não tem a mesma nacionalidade celestial que nós, é chamado de estrangeiro. Então, o Senhor nos instrui a estar servindo e amando também ao estrangeiro. Amados, nós somos mais do que servos. Nós também somos filhos, mas também, como está escrito, que o filho, quando é menino ou quando é criança, de nada se difere do servo. Então, aqueles que são pequenos, que são crianças, devem servir ao seu pai. Então, é nosso papel servir ao próximo, incluindo o estrangeiro, que é aquele que não conhece o Senhor. Por que eu tô tocando nesse ponto? Tô falando sobre isso por causa de uma coisa que tem incomodado Deus, que é muito, muito importante, que é o seguinte, amados. Nós não estamos seguindo uma religião, estamos seguindo a Cristo crucificado, como está escrito. Nós estamos conhecendo o nosso Pai Celestial, tendo um relacionamento com Deus. E isso é uma coisa que tem a ver com relacionamento, com intimidade, e não com religião, porque religião tem a ver com seguir ritos, com seguir regras, tem a ver com o legalismo. E isso não tem parte com Deus, sabe, amados? Então, o que acontece? Acontece uma coisa com todas as religiões e as chamadas religiões cristãs também, que é um fenômeno que tem a ver com o quê? Quando a pessoa é muito religiosa, ela começa a se isolar, a se fechar dentro daquele círculo de fiéis, e ela também começa a ter aversão aos estrangeiros, que são aqueles que não compartilham da sua fé. Então essa é uma reação natural de todo religioso, a maior parte deles, e a gente vê isso ao redor do mundo em toda a história da humanidade. Então, quando as pessoas têm uma determinada fé em alguma coisa, elas repudiam aqueles que não creem.
né? Então se acham mais importantes do que aqueles que não creem, fazem muitas vezes guerra aos outros. Por isso que durante toda a história da humanidade houve muitas guerras religiosas, por causa dessa questão, né, amados? Então, só que nós não somos religiosos, né? Nós somos de Cristo, então a nossa natureza é diferente. Jesus veio para servir e ele comia com os pecadores. Também está escrito, amados, que ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Quando Jesus veio ao mundo, não existia nenhum cristão ainda, certo? Todos eram pecadores. Todos eram destituídos da glória de Deus. Ninguém conhecia o Pai. Então, quando Jesus veio, ele estava sozinho aqui. E ele, mesmo assim, veio se relacionar conosco, veio ter intimidade conosco e nos amou da forma como nós estávamos. Certo? Quase todos nós, na verdade, um dia já fomos estrangeiros. Um dia todos nós tivemos que entregar nossa vida para o Senhor. Então, não faz sentido a gente não amar aqueles que ainda não creem. Eu tô falando isso porque, por experiência minha mesmo, eu lembro que quando eu entreguei minha vida para Jesus, assim, para valer, sabe? Que eu me converti de verdade, porque na verdade eu nasci num lar cristão e cresci dentro da igreja, mas eu só fui me converter de verdade, assim, de realmente mudar a direção da minha vida, há uns 6, 7 anos atrás. E quando isso aconteceu, por falta de discernimento mesmo, eu acabei tomando uma atitude religiosa, uma postura religiosa. Eu não tinha discernimento, sabe, amados? Eu tinha muito amor por Jesus, mas eu não entendia muito bem o conceito da coisa. E muitas vezes eu me isolava, né? Tinha aversão àqueles que não criam, e eu ficava muito mal mesmo de estar na presença das pessoas, de estar convivendo em certos ambientes. Não é que o mundo não me aborreça, né, amados? O mundo aborrece a gente mesmo, mas nós cristãos, a gente tem que saber se comportar. A gente tem que amar o próximo, mesmo que a situação ao nosso redor nos aborreça. Só que eu, às vezes, não sabia como lidar com isso e muitas vezes eu tinha aversão às pessoas, eu tinha, às vezes, até raiva do estrangeiro. Me esquecendo que eu mesma já fui estrangeira um dia, né? Todos nós já fomos, e um dia todos nós já fomos ignorantes. Eu também era ignorante. Mas aí o Senhor foi tocando no meu coração e eu fui compreendendo que não é assim, né, que funciona, porque o Senhor ama a todos e Ele deu a vida por todos. Então, o cristão ele tem que servir. Então eu comecei a entender que não era assim que funcionava. Muitas vezes eu ficava muito aborrecida mesmo com a ignorância do próximo, né? Das pessoas não crerem ou não compreenderem minha forma de pensar. Mas aí o Senhor foi me mostrando que se eu quisesse chamar a atenção deles para Cristo mesmo, se eu quisesse ser a imagem de Cristo, refletir a imagem de Cristo, eu teria que começar a servir. Porque, amados, nós que conhecemos Jesus, temos relacionamento com Ele e com o Espírito Santo, nós entendemos, nós sabemos como Ele é. Mas aqueles que estão de fora não conseguem enxergar a Cristo, porque eles não têm relacionamento ainda. Jesus é um tipo de lenda para eles. Eles não têm culpa disso, amados, eles não têm como acessar. Então, a única maneira que essas pessoas têm de enxergar a Cristo é através de nós, certo? Por isso que Jesus diz que nós devíamos ser como Ele, porque dessa maneira, quando as pessoas olham para nós, elas podem estar vendo a Cristo. Não que nós sejamos grande coisa, né, amados? Mas através do Espírito Santo e através da nossa submissão, da nossa humildade a Deus, a gente consegue estar refletindo a imagem de Cristo. Mas para isso, amados, a gente tem que negar a nós mesmos. Né? Como fala, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então, amados, tomar a cruz está no sentido de mortificar a nossa própria carne.
não tem a ver com sofrimentos e coisas do dia a dia, mas tem a ver com a mortificação do nosso eu. Então, a gente tem que tirar o nosso eu do caminho para que as pessoas possam enxergar Cristo. Porque enquanto eu for muito cheia de mim, muito cheia de personalidade, de caráteres, de vontade, Jesus fica ofuscado. É como se eu me colocasse na frente dele e as pessoas não podem enxergá-lo. Então, é necessário mortificar o meu eu. O meu eu precisa morrer, sabe, amados? Eu preciso deixar de ser eu mesma para que Jesus venha a brilhar. E isso não é muito fácil, claro. É necessário crucificação. E crucificação é doloroso. Então, todo cristão, de verdade, ele tem que passar por esse processo. Por isso que Jesus fala que o caminho é estreito, a porta é estreita. Por causa disso. Não são muitos que estão dispostos a passar por isso, sabe, amados? A gente tem que ter muito amor por Cristo. Tem que ter Ele como precioso no nosso coração para que a gente possa se sujeitar a esse processo. Então, amados, nós devemos servir aos estrangeiros dessa maneira. Então, eu lembro que eu não conseguia lidar com isso e eu não conseguia aceitar que as pessoas não crescem, né? E muitas vezes eu ficava com muita raiva internamente, né? Eu sabia que isso não era legal, mas às vezes a gente pensa isso mesmo, né? Um dia eu lembro que a minha mãe falou pra mim: Thalita, você precisa se abaixar ao nível das pessoas, se colocar, pegar elas pela mão como crianças, né? E não esperar que eles subam até você, né? A gente tem que se humilhar, amados, temos que servir. E aí eu comecei a fazer isso, sabe, amados? Comecei a servir aqueles que eu antes esperava que eles tomassem algum tipo de atitude. Comecei a amá-los, ao invés de julgar e condenar, como muitas vezes a gente faz. Então, comecei a tomar atitudes assim, por exemplo, de estar chegando para a pessoa e ajudando ela em alguma coisa que ela precisava. Sentava para ouvir o que essa pessoa tinha para falar, com muita humildade mesmo, que eu não concordasse com boa parte do que a pessoa estava falando. Eu escutava calmamente, esperava muito para estar falando alguma coisa, né? A Bíblia fala que a gente deve se calar e que a gente deve ser tardio em falar. Então, porque muitas vezes a gente começa a falar atropeladamente e acaba passando por cima da pessoa, né? Você acaba não ouvindo a pessoa, não entendendo aquela pessoa, né? E muitas vezes também eu começava a clamar a Deus por aquela pessoa. Já aconteceu de o Senhor estar me mostrando sonhos e visões, coisas sobre o passado daquela pessoa, dores que aquela pessoa passou que eu nunca poderia imaginar. E aí eu comecei a entender por que aquela pessoa tinha aquelas dificuldades, por que ela tinha aqueles defeitos, né? E eu comecei a ver aquela pessoa de uma maneira diferente, com outros olhos. Isso inclusive acontecia com pessoas que muitas vezes eram difíceis para mim, sabe? Às vezes eu ia orar, pegava a foto da pessoa para estar olhando para ela enquanto eu orava. Eu não vou dizer para os irmãos que é fácil e que eu ainda não tenho dificuldades, mas eu percebi que na medida que o tempo vai passando, vai ficando menos difícil e cada vez você vai fazendo isso com mais facilidade. E acaba se tornando até um instintivo ato de amar e de perdoar. Então, de tanto que o Senhor mostra pra gente coisas que a gente não poderia imaginar sobre as pessoas, você começa a aprender a não julgar. Porque você sabe que tem coisas que às vezes você não pode imaginar sobre alguém. Então, amados, tô falando tudo isso porque eu tenho visto muitas e muitas vezes que o cristão, às vezes, ele falta com misericórdia aos estrangeiros, ao próximo, com os próprios irmãos mesmo, mas muitas vezes com os de fora. Né? Uma vez eu vi um testemunho de um rapaz que ele era um ex-satanista. E ele, no testemunho dele, ele conta que um dia ele resolveu entrar numa igreja porque ele estava passando por muitos problemas, né?
Só que ele era, amados, tipo um roqueiro, um metaleiro, e tinha muitas tatuagens e tal. Então, quando ele entrou na igreja esperando encontrar algo que pudesse libertá-lo, que pudesse ajudá-lo, ele foi muito humilhado e julgado por todos ao seu redor, que as pessoas olhavam para ele e o acusavam com os olhos, né? E aquilo foi muito humilhante para ele. E aí, amados, aquela experiência fechou o caminho dele para a salvação por um bom tempo. Ele acabou se escandalizando com os cristãos e acabou se afundando em outras coisas, se envolveu com o satanismo e passou por caminhos muito terríveis. No final, o Senhor acabou o alcançando, mas ele podia ter sido poupado de tudo isso se simplesmente os irmãos tivessem amado ele. Né? Então, fica ali de exemplo, amados, para a gente não cometer esse tipo de erro, porque isso é inaceitável, sabe, amados? É inaceitável mesmo. Então, amados, é isso que eu tinha para falar, e até o próximo vídeo. A paz do Senhor.